voltando para o assunto Neymar, assim, uma coisa que eu e meu marido a gente conversa muito, assim, enquanto atletas, né? Eu acho que eu fui uma atleta que eu tinha mais talento, ele era um atleta que tinha, se for comparar o talento dos dois, eu acho que eu era mais talentosa do que ele, assim, ele chegou a ser campeão do mundo e eu não, né? E a gente conversa muito sobre as coisas, não é só talento, mas tem uma coisa que emputece nós dois, é tipo assim, quem vem com um dom, entendeu? Quem é bom pra caramba naquilo e joga a oportunidade fora. Tipo Neymar. Eu fico assim, meu amigo, você pegou todas as chances que você... Ele nem precisa treinar tanto, porque ele é tão bom, mas ele fez questão de acabar com a carreira dele. Isso. Mas só aí não tem cuidou do corpo, lado, né? Tem o outro lado disso, que, sob o ponto de vista liberal, ele é um sucesso. Ele é bilionário, ele tem várias mulheres, né? Ele tem uma relação que talvez não seja monogâmica só para ele, que eu duvido que ele aceite que alguma mulher dele tenha a mesma, viva assim, porque se for uma relação não monogâmica, gente, não tem nada a se criticar. Tá tudo certo. Mas eu duvido que a gente possa, sei lá, falar que a mulher dele saiu com não sei quem e que ele fique de boa. Assim. Então, ele vai por esse caminho levando séquitos de homens, porque assim, Alice e eu sabemos quanto nos custa criticar o Neymar. É mais ou menos isso aí da Virgínia, e vem muito a inveja, porque é isso, a inveja. Ele é bilionário, como se a vida fosse isso. Você como é bilionário? Isso, né? A presidente do Facebook, ela escreveu um livro em tese feminista, que era para ser feminista, dizendo uma mulher tudo pode. Eu sou o CEO do Facebook, eu tenho 3 filhos, sei lá, e eu sou um sucesso em todas as áreas da minha vida. Aí você vai ver, ela tem 5 motoristas, 10 jardineiros, 15 babás. Sim, Branca, assim. classe média alta, né? Já nasceu. E isso é uma coisa dos privilégios que eu acho que, Joana, você talvez reconheça publicamente mais do que qualquer outro atleta que eu acompanhe, que é assim, né? Assim, você não nasceu em família rica, mas quando você tinha 3 anos, a sua mãe teve condição de botar você na melhor escolinha de natação do Recife, né? Então você vai assim, então eu não vou dizer qual é o meu treino, porque alguém vai achar que vai fazer o meu treino igual eu fiz, igual eu faço, e vai chegar em 3 Olimpíadas, porque tá fazendo treino igual o Joana Maranhão fez. Exatamente. Não é o que eu fiz no esporte, que eu sei que tem muita gente que fala, não foi suficiente, foi uma bosta, não sei o que, beleza, o problema é seu, pensei. Mas o que eu acho que eu fiz, para mim, não foi mérito, foi privilégio. O privilégio de ter sido matriculado em uma escolinha de natação aos 3 anos de idade, o privilégio de ter uma família que pôde me federar para começar a competir aos 6 anos, de poder pagar para rodar ali o Nordeste, né? Então, assim, tudo aconteceu muito cedo, né? As pesquisas mostram aí, dizem que para você se tornar um atleta olímpico, é uma média de 10 anos treinando aquela modalidade, né? Então, se você aprende a nadar aos 9 anos de idade, que já é muito tarde, você não vai chegar em Jogos Olímpicos. E eu comecei aos 3 anos de idade. Né? Então, tudo isso não é mérito. O que eu fiz, eu deveria fazer. Minha mãe estava me dando ali, ó, pão, queijo, tudo na mão ali, a faca e o queijo, para eu cair na água e treinar e tentar chegar. Mas, amiga, você não foi a única menina de Recife a começar a nadar com 3 anos. Tinha outras crianças ali que não chegaram na Olimpíada. Tem mérito. Porque o esporte, por si, ele é excludente, mas não é somente mérito, entendeu? É isso que eu acho importante dizer, assim. É não se sentir porque você chegou. Tipo, eu tenho consciência do trabalho duro, que é acordar 4h30 da manhã enquanto você é pré-adolescente, para treinar e chegar lá na escola fedendo a cloro e segurar a onda, vai ficar com o olho aberto até meio-dia, sabe? 10 quilômetros por dia, o quão difícil isso é. Mas, de novo, dentro de um país como o Brasil, não é mérito ou só mérito, tem privilégio no meio. E o grande problema dos atletas de rendimento do Brasil, aí eu falo atletas olímpicos, é não reconhecer os privilégios que tem. O fato de você ser um atleta de vôlei renomado e não precisar de bolsa atleta, não significa que o Estado brasileiro não está investindo na sua carreira. Porque pode não ter o bolsa atleta que você negou, porque o seu salário é de 120 mil reais, mas tem a CBC dando dinheiro para o seu clube. E CBC tem dinheiro do governo. Sinto muito, colega. Entendeu? Então, é essa consciência que a classe de atletas de alto rendimento do Brasil não tem. Sim. Infelizmente, não tem.
Eu acho que vem muito desse lugar de essa coisa do mérito, de achar que você chegou por mérito próprio, por tudo que você treinou, né? E óbvio que tem que treinar muito para chegar na seleção brasileira de qualquer modalidade. Uma vez eu estava falando com uma norte-americana e ela não se classificou para os Jogos Olímpicos. Tipo assim, você se classificar na natação para o time dos Estados Unidos é uma Olimpíada em si, né? E aí eu comentando isso com ela, aí ela falou assim, mas eu me classificar e você se classificar são dificuldades diferentes, porque você não tem o mesmo acesso à piscina, à competição, à traje que eu tenho. Então, eu tenho uma competição interna e você tem uma estrutura para vencer. É isso. Então, você chegar na seleção brasileira é muito difícil, tem que treinar bastante, tem que se dedicar muito. Mas, meu colega, tem a mão do Estado ali. Queira você ser fã de Bolsonaro ou não. Sim. Entendeu? O Estado brasileiro está presente. O liberalismo, ele arranca da gente a ideia de que o tecido social importa. E a ideia do mérito passa a ser central. Você conseguiu porque você venceu na vida. Como se não houvesse 200 mil pessoas que ficaram pelo caminho, porque não tiveram a estrutura para vencer. É como eu dizer, gente, eu estou aqui hoje falando com a Joana, falando com a Alicia, com um canal no YouTube, porque eu me esforcei pra caralho. E desconsiderar que eu estou aqui porque eu sou branca. E nasci numa família de classe média. Eu não teria tido as oportunidades que eu tive se eu não tivesse estudado numa escola tão boa, não tivesse tido a chance de morar fora, aprender uma outra língua ainda pequena. Então, assim, o Noam Chomsky falou isso uma vez, e eu nunca esqueci, assim, privilégio gera oportunidade. E oportunidade gera responsabilidade. A gente precisa atuar socialmente para que todos, todas e todes cheguem onde a gente chegou. Aí vem os caras e falam assim, você quer uma sociedade que todo mundo é igual? Não, eu quero uma sociedade onde a igualdade seja tão radical que as diferenças reais possam aparecer. Porque nessa sociedade, a gente não sabe quais são as diferenças reais. Não. A gente não tem ideia de como a gente pode ser diferente, de quão bonito pode ser isso. Né? Então, eu fico pensando assim, e acho que a gente está aqui na nossa luta, fazendo o que a gente pode, sabe? Cada uma no seu lugar, assim. Mas como que a gente vai sair daqui para um lugar maior, sabe? Eu me pergunto isso todos os dias. E é foda mesmo, assim. A gente também tem o outro lado, a gente é mulher, a gente está fazendo coisas em que o nosso gênero, ele é um impeditivo para a gente. A gente é vítima de muita violência, ameaça de morte. Tudo isso acontece no nosso dia a dia. E ainda assim a gente insiste. Mas que a gente não luta para ganhar, a gente luta porque é a coisa certa a se fazer.